Bom dia. Vocês já me conhecem, eu sou Altemir Calazans Belém, sou da Anvisa, Manaus, Amazonas, atuo no Porto de Manaus. E a intenção aqui é falar um pouco sobre a nossa experiência lá das nossas atividades, as nossas dificuldades que nós temos com relação à questão entre regulador e regulado, e também um problema que eu acredito que não seja só lá na nossa gestão, mas também em outras agências reguladoras, na Anvisa, que é a questão da gestão do coordenador. Bem, vamos iniciar aqui na questão da minha pasta, que são assuntos previdenciários. Em primeiro lugar, eu quero colocar a questão seguinte. Alguns colegas que estão aqui me procuraram, e essa é uma proposta deles, que é para abrir um leque de discussão ou um seminário relacionado à questão dos aposentados, né? É importante nós ouvi-los, esses aposentados. Então, a proposta é que nós façamos um seminário, né? Trazer para um Estado para valorizar a questão dos aposentados, até porque eles já contribuíram, colocaram a sua importância dentro do serviço público e também aqueles que participaram dentro do movimento sindical. Outra questão, com relação à questão dos aposentados, e aqueles que estão em processo de aposentadoria, é ouvi-los. Nós temos que ouvi-los, né? Nós vamos colocar à disposição o meu e-mail, altemir@sinagência.org.br, e pegar essas demandas, né, e trabalhar essa questão das demandas, porque é complicado, né? Como é que você vai trabalhar a questão do aposentado se você tem uma diversidade de problemas, de problemáticas para trabalhar? Então, é necessário ouvi-los e, a partir daí, fazer um projeto e trabalhar essa questão, né? Então, a intenção é essa, fazer um questionário de intenção, encaminhar para esses aposentados e aqueles que estão em processo de aposentadoria, e, a partir desse momento, fazer um trabalho mais racional e técnico com relação a essa questão dos aposentados. Dentro da minha pasta, a priori, é isso daí. E nós estamos também aceitando a contribuição, né, para melhorar, para a gente começar a alavancar esse tipo de trabalho. Eu sou da PEC, né, do quadro intermediário, né? A minha formação de graduação é na área de educação, eu sou pedagogo, né, e tenho especialização em políticas públicas e também em gestão ambiental. Vou tentar continuar com a minha fala de ontem, né? Nós temos muitas dificuldades quando nós vamos exercer nossas atividades na área portuária. Eu trabalho no porto, sou lotado no porto. Fazer vigilância sanitária dentro de um porto fluvial é diferente de fazer vigilância sanitária dentro de um porto marítimo. Primeiro, o porto não é organizado, penso eu, enquanto que um porto marítimo que é mais organizado. As nossas atividades dentro do porto de Manaus, Belém, além das inspeções sanitárias das embarcações fluviais, que são diversas, na Amazônia Ocidental está cadastrada mais de 5.000 embarcações, e esse universo de pessoas que trafegam por essas embarcações é muito grande. Qual é a nossa função? Minimizar danos à saúde pública e ao meio ambiente. Então, tem que fazer a barreira sanitária, né? Quando você chega num barco daquele para fazer a inspeção, nós temos maior dificuldade. Maior dificuldade até porque o regulado, o dono da embarcação, o proprietário da embarcação, ele não está nem aí para ti. Ele não quer nem saber se você é um fiscal da Anvisa, ele não está preocupado com isso, não. Nós chegamos lá, aborda, porque ele é o proprietário, solicita 2 documentos importantes. Quem trabalha em porto sabe disso, da Anvisa, que é o certificado de livre prática e o controle sanitário de bordo. Isso daqui são pagos, são taxas pagas, tá?
o certificado de livre prática, ele dá concessão para a embarcação operar. Tanto o barquinho, que leva no mínimo 200 e no máximo 1.000 passageiros, como também os navios de turismo e os navios cargueiros. E essa taxa, ela pode ser isenta e também ela pode chegar a R$700 mil. Isso estou falando da embarcação regional, que é quase parecida com os navios. Como é que você pode pegar uma taxa, né, de uma embarcação fluvial, que é de grande importância para alavancar, entre aspas, o progresso daquela região, porque os rios são nossas estradas, né, e comparar praticamente com o navio? Então, a dificuldade é muito grande. Tem embarcação que não está navegando, levando alimento, levando saúde, levando educação para determinado município da região amazônica, porque não tem condições de comprar combustível. Então, isso é uma questão que eu coloco, que eu penso que a GGPAF ela tem que conhecer nossa realidade, porque sem conhecer a realidade, não tem condições de você fazer um trabalho. E a exposição também do agente fiscalizador frente a essa questão das embarcações. Outro ponto importante que eu quero colocar aqui, meu óculos. Sim, eu fui fazer uma fiscalização de uma rodovia federal, tem que passar por uma rodovia federal para ir para o barco, para o navio cargueiro, e, de repente, eu fui parado pela Polícia Federal, eu estava conduzindo o carro, e fui multado pelo fato de não estar em óculos, não estar de óculos, com a lente corretiva. Me multou em R$300, eu vou ter que pagar a multa, né? Mas o interessante é que, quando eu fui multado, ele tem um aparelhinho que me multou na hora, entendeu? Já saiu lá no site. E nós sugerimos, para melhorar e dar credibilidade também à questão da fiscalização, que a própria Anvisa ou a agência também tem um dispositivo desse para você emitir logo o termo legal, a infração, se for necessário. Porque, às vezes, você emite o auto, passa 1, 2, 3 anos para esse auto vir, e isso a gente fica no descrédito, né? É por isso que o barco não dá nenhuma, o proprietário do barco não dá nenhuma credibilidade para você. Até porque essas taxas, essa multa, custa muito a chegar na mão do regulado. E as multas da Anvisa, quando sai, é muito alta. Eu quero colocar também uma questão aqui, com relação ao que já foi colocado, né, já fugindo um pouco a questão de PAF. E a resposta, acho que eu nem vou colocar isso, que isso não vai ser muito importante. Tá. Vamos partir pela essa questão agora da gestão. Durante alguns anos, nós tivemos muitos problemas com a questão de gestão, de coordenação dentro das PAFs, principalmente no meu estado. E fizemos algumas manifestações, provocamos tanto o Sinagências como também provocamos a GGPAF. Infelizmente, o nosso pleito não foi atendido. O que é que nós sugerimos a nível de gestão de PAF? Aos moldes da Receita Federal, como também aos moldes da Polícia Federal. O coordenador, ele passa 2 anos. O responsável pelo posto da Polícia Federal, da Receita Federal, passa 2 anos. O que acontece na Anvisa? O coordenador pensa que é proprietário. 1 minuto, viu, Altemir? Oi? 1 minuto. O coordenador, ele pensa que é proprietário dos seus cargos. Há exemplo que acontece em outros postos, que são de fronteira. O coordenador, ele tira o servidor de lá, coloca para a sede, e a vida desse servidor como é que fica? A questão familiar, a educação de seus filhos, sua família, sua esposa, seus filhos, quer dizer, estraga. Então, é necessário que se faça uma relação entre as agências, que esses cargos de confiança
sejam no máximo de 2 anos, para que o coordenador não se sinta proprietário, porque ele faz o que quer. Chega a hora que quer, faz o que quer, e nós, servidores, que estamos lá trabalhando, ficamos à mercê das ideologias dele, o que ele quer. Obrigado. Bom dia aos colegas. Eu sou a Lia, sou da Diretoria de Saúde e Meio Ambiente, Saúde, Trabalhador e Meio Ambiente. Estou me apresentando, eu sou nova no sindicato, não tenho experiência. Quero dizer que vou passar todo o meu tempo para assuntos mais importantes da carreira de específicos que o Geraldo e o Padilha devem colocar. Dizer que a DEM está muito preocupada com a saúde do trabalhador. Anotei todas as reivindicações, as queixas do pessoal e vou procurar, dentro da possibilidade, tudo que posso fazer em relação à qualidade de vida dos nossos servidores, dos nossos colegas. Passo agora, então, para o Geraldo, as dúvidas e todas as questões que vocês quiserem colocar, eu vou anotar e vou fazer o possível para tomar providências. Obrigado. Obrigado, Lia. Geraldo, está a postos? Então, você vai ter aí os seus 10 minutos, Geraldo. Certo? Ok, e a mesmo. Lia cedeu aí o tempo dela também para você. Ok mesmo, obrigado. Eu quero falar um pouco dos planos especiais de cargo. Eu acho que é interessante colocar isso. E hoje, nesse momento, alguns colegas das áreas de portos, aeroportos fronteira, e alguns de outras agências também, o PECs, também estão acompanhando. E é importante falar um pouco o que são os PECs. Os planos especial de cargo, esses servidores que ficaram com essa conotação de plano especial de cargos, eles ajudaram a construir as agências. Eles chegaram antes de existirem as agências. Esse pessoal ajudou a treinar muita gente que chegou, pela experiência de anos e anos de caminhada. Esse pessoal está fazendo o trabalho e fez no passado, faz agora, e muito se dispõe ainda a fazer muitos anos, sem muitas vezes ter tido nenhuma estrutura. Em momentos difíceis, esses companheiros e companheiras tiraram dinheiro do bolso para comprar equipamentos de apoio para as suas ações de fiscalização. Nós estamos falando disso, dos PECs, os planos especiais de cargo. O que acontece muitas vezes? É que nós precisamos acabar com algumas situações. Inclusive, quando a gente fala muito em PAF, na Anvisa, fica parecendo que existem duas Anvisas. Anvisa e PAF. Uma das coisas que precisa já finalizar é que Anvisa e PAF viram uma coisa só, que as pessoas compreendam que PAF é Anvisa. E que essa PAF seja valorizada tanto quanto. E os PECs, os companheiros e companheiras que estão fazendo esse trabalho, muitas vezes com muita dificuldade nos seus locais, eles precisam também ser motivados, valorizados, qualificados à medida que a conjuntura vai mudando, muitas ferramentas estão surgindo. Quando nós começamos a fazer trabalho nos aeroportos, nos portos, como disse o Altemir, a situação era uma, e hoje a situação é outra. O número de sistemas que foram criados são imensos. E nós precisamos de quê? E muitas vezes esses companheiros e companheiras nos seus locais de trabalho não têm uma internet que funcione nas condições. Não tem um computador com a qualidade ou com a condição necessária para desenvolver as atividades. E isso é fundamental para que as ações sejam feitas dentro da qualidade. O Altemir está falando que outros órgãos já chegam com o aparelhinho ali, já sai na hora a autuação. No nosso caso, a gente tem que buscar a ferramenta, fazer um monte de coisa, elaborar, encaminhar, e quando isso retorna para a gente, muitas vezes, para que a gente faça
uma aprovação final, a empresa já até fechou. É verdade. Muitas empresas já fecharam. Nós recebemos autos que as empresas já fecharam há muito tempo para a gente dar a finalização. Então, nós estamos colocando isso para mostrar que os planos especiais de cargo, os PECs, eles têm ficado abandonados ao longo da história. Mas eles estão aí trabalhando, estão motivados, estão tentando fazer o trabalho. Só que, muitas vezes, algumas ações desmotivam. Uma das discussões que a gente quer deixar claro aqui é que as coordenações elas sejam ocupadas por cargos de carreira, para as pessoas que sejam da carreira. Nós defendemos nada contra outras situações, mas nós entendemos que nós temos pessoas qualificadas dentro das agências para ocuparem esses cargos. Agora, essas pessoas elas precisam trabalhar sincronizadas também com a equipe. Há uma situação de gestão, e você tem que seguir orientação da gestão, mas você tem que trabalhar junto com os trabalhadores, porque são eles que fazem na prática esse papel. A coordenação não conseguiria fazer um trabalho, apresentar um resultado positivo, se essas pessoas não estiverem sincronizadas. Daí eu quero levantar uma coisa. Está havendo na Anvisa todo um estudo, e algumas empresas foram contratadas para fazer uma avaliação de como está se dando isso. E é interessante isso acontecer, porque muita gente na sede tem ficado encantado com o trabalho que é desenvolvido nas PAFs. E em fronteiras, diversas fronteiras que as pessoas nem sabiam que existiam. E os colegas estão lá, com todas aquelas questões, mas estão lá fazendo o seu trabalho. Só que nós temos uma realidade. A realidade é que grande parte desse pessoal vai estar aposentando nos próximos anos. Daí o companheiro Altemir tem uma tarefa muito grande. E nós, sindicatos, temos uma tarefa muito grande. Falando nisso, a companheira Maria Scarabelotti lá passou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte, até puxando a orelha, dizendo o seguinte, nós aposentados continuamos filiados, tá? E estamos sendo esquecidos. Então, o aposentado ele não pode ser esquecido em momento algum, nem por nós, entidade sindical, e a Anvisa, e as agências reguladoras. Eu lembro que o Dias, companheiro Dias, grande companheiro de luta, diretor, agora presidente do Conselho Fiscal, em alguns momentos, ao chegar na Anvisa, depois de 30 e tantos anos de contribuição, não podia entrar na sua agência. Toda aquela burocracia para credenciamento, para isso, para aquilo outro, para poder adentrar um local que ele passou a vida toda dele atuando. Então, daí, nós temos uma responsabilidade muito grande. E um detalhe, se nós precisarmos fazer um movimento de paralisação, um movimento de radicalização, e isso a entidade ela vai estudar, nós não vamos levar, diferente de outros grupos que querem fazer o ataque por o ataque, não, nós temos muito cuidado nas nossas posições. Mas pode acontecer da gente precisar unificar para uma paralisação. E são esses bravos companheiros e companheiras que estão nas pontas que conseguem fazer uma grande diferença dentro dessa discussão. É nesse sentido que nós queremos restabelecer essa valorização desses servidores, garantir as pautas que nós já levantamos no passado, reafirmar isso, reafirmar alguns pontos que são importantes dentro dessa discussão e dizer o seguinte, ontem foi colocado pelo Padilha a questão dos exames médicos, os exames periódicos que não acontecem e nós estamos expostos a diversas situações, os PECs estão nessa situação e efetivamente não acontece nada. O que é que nós esperamos? Que essas mudanças, essa conjuntura, essa gestão que está vindo, com uma abertura, ainda que pequena, mas uma abertura, possibilite mudanças que sejam positivas para a instituição, para a gestão e para a sociedade. É importante isso para os servidores, para os trabalhadores também. Então é importante que isso aconteça, que o ganho seja para todos. E nós temos essa disposição de dialogar. Ainda falando um pouco dessa questão, eu acho que nós temos uma tarefa que não é fácil, e ontem foi colocado aqui para algum companheiro, eu não lembro o nome, mas que a gente deveria, presidente,
fazer um trabalho de acompanhamento dos postos, de visitar os postos das diversas agências, mas visitar mesmo. Nós temos companheiros, eu lembro que nós passamos uma vez na NTT, onde os companheiros PECs que estavam lá, um adoeceu e o outro tinha que cobrir a folga do outro, porque só eram 2 que tinham no posto. Então, nós temos clareza que a conjuntura é difícil, nós temos clareza que o número de aposentados vai ser grande, até porque não tem uma motivação, porque muitos desses companheiros e companheiras não têm tanta vontade de aposentar, não. Vão aposentar porque a conjuntura está ruim e não tem nenhuma motivação. Mas, se tivesse motivação, eles continuariam. Nós temos um companheiro em Brasília, que já tem 70 anos, ficou feliz, porque agora pode ir até os 75. Isso acontece. Por quê? É necessário isso, tem muita gente que quer continuar. Agora, de uma forma justa, honesta, valorizada. E é isso que nós precisamos aqui, construir isso. E aí eu digo para os companheiros que estão aí acompanhando de longe também, para finalizar, que nosso telefone, o Altemir vai repetir o telefone, o meu telefone é 99162-1926, eu estou na direção, Altemir vai repetir depois o telefone que vocês estão querendo, e mandem sugestões, porque nós queremos construir um trabalho extremamente positivo e forte com a ajuda de todos. E-mail altemir@sinagencias.org.br. Vou repetir de novo. altemir@sinagencias.org.br. Celular 92-DDD 999720083. altemir@sinagencias.org.br. Tá. E geraldo@sinagencias.org.br. 99162-1926. 61, tá? Bom dia a todos. Eu queria complementar as falas com uma preocupação estrutural. A jurisprudência brasileira coloca que a extinção de instituições, de órgãos, implica que o órgão sucessor absorva em seu quadro efetivo os servidores do órgão extinto. Além disso, independente dessa questão constitucional, ou esse marco jurisprudencial, a gente tem que fazer concreta essa nossa bandeira unificadora. É preciso que a gente lute para que o quadro da força de trabalho das agências seja uno e, portanto, a gente lute pela efetivação do quadro específico. Não só com a luta jurídica, que tem todo um respaldo, e o nosso advogado Breno já está com alguns elementos nesse sentido, mas também uma luta política. E, nesse momento que a gente está aí um momento de efervescência política, de crise, é talvez o melhor momento para se fazer algumas correções históricas. Então, proponho então que a gente lute por essa efetivação, aproveitando as oportunidades políticas e até iniciando a elaboração de um anteprojeto de lei nesse sentido de efetivação. Não significaria a gente inserir isso no projeto de lei da Agência Nacional de Mineração. Seria um outro projeto de lei em que a gente tratasse desse assunto especificamente para que pudéssemos ter um quadro uno nas agências reguladoras. Esse é um ponto. O segundo ponto, também estrutural, é o problema da ascensão nas carreiras. A ascensão nas carreiras, ela tem um modelo arcaico, baseado na estrutura burocrática ainda do século XIX, que é um modelo piramidal, onde poucos poderão chegar ao topo. Não há vaga no topo para quem entra nas carreiras, só para alguns. Isso, já ouvi alguns argumentos do MPOG e dos
teóricos do MPOG, argumentos que carecem de base matemática. E acho que matemática é uma deficiência no ensino, né? É muito grande nesse país e, às vezes, se reflete também nos órgãos de decisão. Por quê? Porque eles usam argumentos de princípio de Pareto, alguns argumentos estatísticos que, na verdade, são sofismáticos. Porque entrar nas agências significa passar num grande filtro. Um grande filtro nacional, uma seleção, um concurso de âmbito nacional. E, portanto, não há que se falar em amostra aleatória, não é mais aleatória. Aquele já é um corpo selecionado. Ou seja, é um corpo de bons. E esses bons que entram na carreira, todos esses bons podem ser ótimos. Não precisa ter funil, não precisa ter uma pirâmide estreitando o topo. Então, todos bons que entram podem ser ótimos ao final de carreira. Isso significa a gente mudar a estrutura de ascensão, possibilitar que todos possam ascender, desde que atendam naturalmente os critérios de mérito e de tempo. Então, que a gente saia da estrutura piramidal e entre numa estrutura, usando a imagem geométrica, cubista. Lembra, é só geometria. 3. Outra coisa é a transversalidade. Nós temos, hoje, quase 10 mil servidores e as agências têm um objeto regulatório que digamos, compartilhado com diversos olhares. Cada agência tem um olhar sobre o objeto, que é esse país. Não é possível eu reduzir o objeto a um marco regulatório de uma agência. Como a gente citou ontem, como é que eu tenho uma Agência Nacional de Águas que não fala de água para consumo humano, que não fala de abastecimento público? Está regulando o quê? Para quem? Regulando só o nível dos mananciais para efeito do seu potencial hidrelétrico? É só isso que essa agência faz? E essa agência tem o papel de fazer a coordenação da gestão hídrica? Então, isso está muito mal colocado. Estou aqui colocando como na berlinda a ANA, não. Isso vale para qualquer uma das agências que a gente se debruçar. E muitos de nós têm especializações, formações, que podiam estar ajudando lá a ANA a pensar a água enquanto consumo humano, enquanto sobrevivência humana, pensando a gestão hídrica para o consumo humano. E aí? Podemos hoje ficar um tempo lá na ANA, ajudando a ANA a sair desse imbróglio? Não, porque tem uma vetação, tem uma vedação impedindo a gente de colaborar. Isso tem que ser acabado. Isso foi uma das coisas que a gente teve que, infelizmente, abrir mão na greve de 2008, para poder conseguir aquele bom resultado remuneratório. A gente tinha a intenção de marcar a transversalidade, mas o MPOG, na sua visão nada ampla, não pode sair, não se movimentar de uma para outra, não pode ser cedido, não pode ser emprestado, não pode ser nada. Que é isso? Outra coisa, quando a gente vai para a área administrativa, me diga por que é que um corpo administrativo mais experiente, que teve uma boa experiência, como foi citado aqui ontem, a Agência Nacional do Petróleo, em relação à saúde do servidor, saúde do regulador, tem uma boa, está mais na frente do que as outras agências, por que esse pessoal não pode ajudar os demais? Por que não pode? Então, são essa falta, essa desinteligência que a gente tem que extinguir, exterminar. Tem que colocar uma inteligência regulatória na gestão das nossas agências. E a transversalidade é um dos elementos, uma das ferramentas que pode nos ajudar e, claro, dar uma resposta à sociedade à altura das necessidades regulatórias da sociedade. Em linhas muito gerais, eu acho que a gente tem que refletir sobre a efetivação, propor a efetivação do quadro específico, para que a gente possa transformar em materialidade a intenção da nossa unidade na regulação, além de corrigir erros históricos. Temos que dar possibilidade de todos chegarem ao topo de carreira, desde que tenham mérito, que lutem para se qualificar nesse sentido, e que a gente tenha uma transversalidade e uma integralidade na regulação federal. Obrigado.